Coisas que nós devemos aprender sempre para poder continuar crescendo e evoluindo. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 20 anos, e eu sempre trago aqui coisas e situações que a gente aprende no decorrer da semana, que eu tenho certeza que vai favorecer você no seu crescimento, no seu desenvolvimento, seja na área da nutrição, da espiritualidade, no seu crescimento e desenvolvimento profissional e por aí vai. Pessoal, é o seguinte, toda semana a gente traz aqui conteúdos de experiências vividas e essa semana eu tive várias experiências e eu quero compartilhar, trazer aqui um pouquinho mais do que eu compreendo sobre isso. Isso pode ser uma verdade ou às vezes para você pode não parecer, mas para mim traz muita clarificação quando a gente entende algumas coisas. E antes de prosseguir, eu quero que você já curta, você compartilhe, você faça algum comentário aqui, siga esse canal para a gente poder sempre crescer e se desenvolver juntos. Pessoal, nós estamos com o Corpo Novo em 14 dias e hoje é o penúltimo dia. Hoje é sábado, amanhã nós vamos finalizar o nosso protocolo ali do seu Corpo Novo em 14 dias. Nós tivemos participações muito efetivas, vamos dizer assim, e outras nem tanto participativas. Então, o que eu entendo tudo dentro disso tudo? Sempre em todo grupo que você se relaciona, vai ter pessoas que vão pegar e vão fazer, tem pessoas que vão tentar e tem pessoas que nem vão começar. E é normal isso acontecer. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter mais clareza e leveza. Então, dentro daquele grupo ali de pessoas, eu sabia que isso ia acontecer desde o início. Porém, eu percebo também que as pessoas que abraçaram essa oportunidade, elas estão crescendo e se desenvolvendo mais. E é mais fácil também até para quem está tentando. Porém, eu sempre digo uma coisa, quem tenta não consegue. Por quê? Porque você sempre abre a oportunidade de você poder desistir. Então, você fala assim, eu vou tentar emagrecer. Quando você diz, eu vou tentar, você abre a possibilidade de falhar. E como inconscientemente nós temos uma tendência natural de falhas passadas, você vai falhar. Então, quem tenta não consegue. E o que eu sempre digo? Não quer dizer que você não vá ter falhas no meio do caminho. Sempre há. Mas quem tenta não consegue. Agora, se você põe claro uma visão da seguinte maneira, eu vou fazer. Mesmo que eu caia, eu vou fazer. É o que a gente fala de você ter uma visão pré-definida e saber onde você vai chegar, independente se isso vai levar um mês, 14 dias, 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Você sempre tem que olhar para frente e olhar para o alvo. A gente não olha para trás. Eu sempre gosto de uma frase que, inclusive, quem falou um dia que fez muito sentido para mim foi o Jackson Marx. Ele é um pregador e ele fala assim, por que os olhos são na frente? Porque a gente tem que olhar para frente, nunca para trás. É que quando eu abro a possibilidade de tentar, eu abri a possibilidade de falhar e muitas das vezes eu acabo olhando, vamos dizer assim, no retrovisor e eu olho para trás. Eu ouvi uma frase essa semana também muito interessante do Marçal que dizia o seguinte, quem fica olhando para o lado, ele está propício a olhar para trás e nós devemos olhar para frente. Então, o que eu quero trazer com tudo isso aqui? As pessoas que entraram dentro do Corpo Novo em 14 dias, elas têm um propósito. E tem pessoas ali que não têm aquele propósito tão firme ainda. Porém, quem está executando realmente está tendo resultados satisfatórios. Isso não quer dizer que elas foram infalíveis. Quer dizer que simplesmente elas têm um alvo e nos próximos dias, provavelmente, a gente já começa a liberar aqui alguns resultados para vocês. Outro ponto muito importante que aconteceu, inclusive no dia de ontem. Eu tenho uma paciente que ela me procurou uns 2 anos atrás. Aí ela fez uma consulta e sumiu, nunca mais apareceu. Inclusive é online e ela é de outro estado. E aí o detalhe, ela no início desse ano ela entrou em contato novamente, a gente fez uma consulta e como a gente sempre fala, acompanhamento é acompanhar. Não é você fazer uma consulta aleatória e você some. Se você fosse disciplinado, sozinho você conseguiria.
Mas quando uma pessoa chega até nós é porque, infelizmente, ela não está conseguindo aderir à disciplina que é necessária para o processo de emagrecimento dela. E aí ela veio no início do ano e sumiu, e aí segunda-feira ela entrou em contato, a gente agendou para terça. No momento da consulta, ela falou que tinha um compromisso que não podia adiar. Beleza, remarcamos para ontem, e aí o detalhe, sempre um dia antes, minha secretária passa a mensagem para o paciente para confirmar a possibilidade, e ela não respondeu, e aí quando deu meio-dia, né, nós passamos uma mensagem novamente, dizendo que caso ela não confirmasse, o agendamento estaria cancelado, a gente abriu a oportunidade para outra pessoa. E aí ela foi responder só às 15 horas, aí já tinha sido cancelado também, dizendo que ela tinha uma confraternização. E assim, por ser online, eu sempre falo que você pode fazer em qualquer lugar. Se você entrar dentro do seu quarto ou num escritório e fechar, durante 30, 40 minutos nós fazemos o seu atendimento. Contudo, ela não abriu possibilidades e brechas e ainda pediu para reagendar. Nesse caso, até falei para minha secretária, falei, não precisa reagendar, deixe ela procurar. Porque não adianta, quando a pessoa ela não tem um compromisso com ela mesma, né, nem comigo. Porque assim, se eu digo que desejo de fato emagrecer, eu tenho que ter ações, intenções, pensamentos, alguma coisa para direcionar nesse propósito. Se eu não consigo ter um compromisso comigo e ainda acredito que uma confraternização, que seria lá no final do dia, ou seja, ela poderia organizar melhor, planejar melhor, mas não quis. Então, assim, não adianta eu querer ficar, inclusive, querendo ter esse paciente comigo, porque ele não vai me gerar resultado nenhum, ele não tem compromisso com ele e ele não vai, inclusive, ter resultados satisfatórios. E aí o detalhe, toda vez que uma pessoa não tem resultados satisfatórios, ela está treinando o inconsciente dela a cada dia mais a se sabotar. Quando você começa a repetir alguns padrões, aquilo vai se repetir com mais facilidade. E nós precisamos ter clareza disso. Então, por exemplo, quando eu começo a treinar a minha disciplina, automaticamente eu vou ficando mais disciplinado em várias áreas da minha vida. Igual falo, não quer dizer que você não terá falhas, quer dizer que agora você está em treinamento para uma nova etapa, uma nova fase da sua vida. Então, quando a gente começa a compreender isso, igual eu falo, começa a ser disciplinado, esse novo hábito da disciplina, ele começa a ser cada dia mais consolidado e vai ser muito mais fácil eu conseguir resultados na minha vida. Eu comentei com uma paciente minha essa semana no consultório, eu falei assim, cara, de 5 anos para cá, eu estou cada dia mais satisfeito comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo mais coisas que a minha mente está sendo treinada para cada dia mais evoluir, crescer e se desenvolver. E isso levou vários anos durante a minha vida que eu era um procrastinador. Eu era uma pessoa que sempre deixava as minhas vontades para depois. Eu falava que tinha vontade, mas eu não mexia na direção. E o detalhe que eu sempre reforço, quando você deseja de fato uma mudança, uma transformação, você precisa buscar informações para você gerar nível de consciência para depois a transformação começar a acontecer. E o detalhe, como diz na palavra, né, fé sem obra é morta. Não adianta eu simplesmente orar, rezar ou algo do tipo, simplesmente acreditar se eu não me movo para lugar nenhum. Eu preciso ter clareza que quando eu dou um passo, que seja à frente ou atrás, eu saí do lugar. Então, isso é importante. É que quando eu dou passo atrás, normalmente eu reforço padrões inconscientes ali que não são satisfatórios. E é por isso que um acompanhamento, como a palavra diz, acompanhar. É alguém que sabe fazer o seu trajeto, o trajeto que você deseja, te dando orientações e instruções. A pessoa que sabe ouvir instruções assertivas, tem esse discernimento, ela consegue alcançar resultados muito mais fáceis. E se você está gostando desse conteúdo, vou reforçar, deixe seu like, compartilhe com alguém e comenta aqui, eu estou em ação.
Pessoal, então isso é importante. E outra situação que eu vivi essa semana foi encontrar com uma pessoa, vamos dizer assim, eu não vou dizer, é uma pessoa mais simples, e essa pessoa mais simples, ela literalmente, ela acreditou muito naquilo que eu estava falando, de inclusive querer que eu, com os dados pessoais dela, fizesse uma transação para a mesma. E nisso me trouxe uma reflexão importante, o quanto as pessoas, às vezes, ainda são vulneráveis, principalmente hoje, a golpes na internet. Né? As pessoas, porque assim, a gente cai, eu já caí em golpe, infelizmente, ano passado, ano atrasado aqui, em golpe da internet. E olha que eu me achava uma pessoa esperta. Mas quando eu me deparei com essa senhora, a fragilidade dela, ali eu acendeu um alerta muito grande de por que existem tantas pessoas, muitas das vezes, que estão sendo enganadas. Logicamente que a minha índole, os meus princípios, os meus valores, eu ajudei e ainda a alertei. Mas é uma pessoa que ela poderia ser facilmente ludibriada e aí, é igual eu falo, ela iria viver situações ali totalmente desconfortáveis. E aí, uma coisa que eu quero trazer aqui para você é essa questão, sabe? A pessoa, eu inclusive desejo estar falando aqui para pessoas que carregam valores e princípios semelhantes aos meus. E se não carrega, eu desejo do fundo do coração que você tenha esses princípios. Uma coisa que eu acredito muito é que nós podemos mudar a nossa sociedade, nós podemos mudar o bairro onde a gente mora, desde que nós sejamos verdadeiros. Existe um princípio bíblico que é o princípio da verdade. E quando você é verdadeiro, você consegue coisas extraordinárias. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente entende que a gente precisa, inclusive, ajudar o próximo, sem olhar, né, em recompensas, porque a gente faz para o próximo, né? Cristo dizia que se eu dou água para quem tem sede, eu estou dando água para ele. E isso a gente precisa ter clareza para a gente poder transformar, de fato, a nossa realidade, o nosso setor, o nosso bairro, a nossa comunidade, e até mesmo para a gente poder ter sucesso na vida em todas as áreas. Quando a gente cumpre princípios, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Princípios são, como dizer assim, são pontos, né, que são imutáveis. Igual, por exemplo, a verdade ela é verdadeira em qualquer lugar do mundo. Não tem como você dizer a verdade e ela ser falsa. Isso não existe. Então, o princípio é aquilo que é imutável, é atemporal. E quando a gente segue princípios que são leis universais, as leis universais elas valem para todos, tanto para o ímpio quanto para aquele que é certinho. Então ela vale, ela tem validade e isso volta. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem porque que a vida dela não flui. É simplesmente por quebra de princípios. E quando a gente quebra princípios, a lei é universal. Isso vai dar uma resposta, um retorno para nós, seja positivo ou negativo. Eu sempre falo o seguinte, cada atitude, cada ação, cada comportamento é uma semente. E nessa vida, na Bíblia também fala que tudo se plantando você colhe. Então, se eu planto a verdade vem para mim. Mas se eu sou uma pessoa que planto mentiras, a mentira virá para mim, porque eu vou colher. É que aqui tem um detalhe que as pessoas não se atentam. Quando eu planto uma verdade, você plantar hoje um pé de feijão, ele não vai dar um grão de feijão, ele vai dar vários feijões. Então, quando você planta algo, aquilo vai multiplicar e vai voltar para você no tempo devido. Então, a gente precisa ter essa clareza para a gente poder continuar crescendo e avançando e evoluindo. E, pessoal, eu sempre falo aqui nos meus programas, nos meus cursos, da minha mentoria. Na descrição desse vídeo, você tem um grupo de Mente Corpo Leve, que é uma mentoria
na qual eu faço. Provavelmente, agora no início de 2026, eu irei abrir uma nova turma e eu estou planejando algo ainda melhor, porque eu quero trazer outros profissionais, não somente eu fazer a direção desse programa, eu quero trazer outros profissionais, inclusive com terapia. E para isso eu convido você a entrar no grupo, ele é gratuito. Ali tudo que eu faço de novidade, planos, desafios, as pessoas têm acesso primeiramente. E detalhe, normalmente quem está no grupo, inclusive para poder participar desses desafios, tem um desconto promocional. E eu estou também com o mini curso Seu Corpo Leve em 7 dias. Ele também está num valor muito acessível. O valor original dele é 147, porém estou fazendo a 97. São 5 aulas de aproximadamente 20 a 25 minutos, onde eu explano sobre mentalidade, sobre como você montar seu prato, como você desintoxicar, como você manter, como você elaborar o seu cardápio. E tudo isso tem material de apoio, fora material bônus. Então, como é lançamento, eu quero que você também possa experienciar isso aí. São coisas que eu trabalho dentro do consultório com os meus pacientes, tete a tete, né, olho no olho. Porém, eu transformei isso num programa, num curso, onde você vai aprender sem você ter que pagar ali o valor de uma consulta particular. A consulta particular, por ser particular, eu falo sempre, a própria palavra diz, ela tem um valor agregado. O curso eu entrego esse ouro, porém no digital a gente consegue reduzir custos. Então ele está um valor muito acessível. Eu também convido você a entrar na descrição e fazer a aquisição. Ou, se não, algum dos nossos materiais digitais, que eu tenho certeza que você aplicando aí, você vai ter resultados muito satisfatórios. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a você que esteve até o final desse vídeo. E para eu saber que você está até aqui, eu quero que você comente abaixo. Cheguei ao final. E quero também que você compartilhe, dê o like e já me siga nesse canal. E semana que vem, se Deus quiser, pela permissão de Deus, nós estaremos aqui e traremos mais algum conteúdo que possa ajudar a você a crescer e a se desenvolver. E até uma próxima.